Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Nós estamos iniciando a programação de palestra do Centro Espírita, do Grupo Espírita Fraternidade Ângelo Francisco, e queremos inicialmente agradecer o convite feito pela nossa amiga Mônica Ribeiro, para que estivéssemos hoje aqui conversando, participando desse momento da campanha do Setembro Amarelo. Então, nós estamos muito felizes de estar contribuindo com o trabalho, de estarmos aqui levando a mensagem espírita, e somos muito gratos a todos os membros do Grupo de Fraternidade Espírita Ângelo Francisco. Para que possamos iniciar, vamos fazer uma prece, para que a gente possa harmonizar as nossas mentes, nos preparando para a mensagem de logo mais. E a prece que eu trouxe é uma prece atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes. Eu escolhi essa prece porque é uma prece muito bonita dele para Maria, Mãe de Jesus. E ela nos diz: Maria, Mãe espiritual de toda a humanidade, saudamos-te cheia de graça e pedimos a assistência para os abandonados, força para os fracos, luz para os cegos espirituais, amparo aos caídos, alimento para os famintos de amor e paz para os prisioneiros do ódio. Sede, Senhora, o abrigo para todos nós, pequenas sementes que o jardineiro de Deus, vosso Filho, todos os dias sai para semear nas veredas divinas. Nós que ainda teimamos no desejo que nos aprisiona na terra, longe do sol da verdade e da brisa do amor. Mas vós que sois estandarte ao lado do Senhor, livrai-nos da morte e nos prestai assistência, dando-nos a claridade do vosso coração de mãe amorosa. Abrigo dos que sofrem, em vosso colo enveredamos nossa cabeça, na certeza de que ouviremos do vosso lábio de mulher e mãe esta rogativa. Meu Deus, concede-lhes o perdão, porque crianças são ainda, precisando e muito do pastor divino Jesus Cristo, para que esteja presente em nossos corações por todos os séculos. Então, com essa prece atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, nós rogamos as bênçãos de Deus, o amparo do nosso Mestre amado Jesus e da equipe de espíritos do Grupo de Fraternidade Ângelo Francisco, para que possamos realizar a nossa tarefa, unindo os pensamentos, as mentes de todos os membros que aqui nos acompanham e de todos aqueles que participam desse momento. E em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Pois muito bem, nessa programação do Setembro Amarelo, na qual nós estamos todos envolvidos, eu optei por trazer a mensagem da obra Memórias de um Suicida, no sentido de levar consolo e esclarecimento aos sobreviventes, que são as pessoas próximas ligadas àquele que teve um suicídio consumado. Nós sabemos que o suicídio não impacta somente a família, né? Também impacta os amigos, os colegas de trabalho, de turma de escola, os professores, os vizinhos, a sociedade. É um impacto muito grande. E ficam muitos questionamentos acerca da situação do ente querido após a morte. Então, essas informações que essa obra traz, elas são extremamente esclarecedoras e consoladoras. Embora muitas pessoas não consigam adentrar a obra, fiquem nos primeiros capítulos, porque os relatos são muito fortes, mas eu já adianto que do terceiro capítulo em diante a obra é maravilhosa. E ela desmistifica muito daquilo que dizem a respeito do suicídio. Porque a ideia que nós temos hoje, que muitos de nós temos, e até muitas vezes é isso que a gente propaga para as outras pessoas, é que todo suicida, a situação é aquela que está lá no livro. E isso não é verdade. Então, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 957, nos diz claramente: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas,
E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Então, assim como a gente sabe que o suicídio é multifatorial, também as consequências vistas pelo mundo espiritual também são vistas como diversas. Então, não há como determinar uma pena igual para todos, porque a cada um vai corresponder às causas que o produziram. E nós temos obras que deixam muito claro que muitos suicidas chegam no mundo espiritual na condição de assassinados, por conta das pressões da sociedade, situações que vivenciaram, em que adoeceram mentalmente, perderam o controle de si mesmo e cometeram verdadeiros suicídios, né? Então a gente não pode aqui querer dizer que tudo que está naquela obra está aplicado a todo e qualquer suicídio. Agora, o desapontamento, que é a situação de acordar no mundo espiritual vivo, isso todo espírito que comete vai sentir. Perceber que não se matou, que não consegue tirar a própria vida. E também no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece pelos suicidas, nós encontramos também essa informação. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Então, quando os Espíritos nos dizem, de acordo com as circunstâncias, serão abrandados os rigores, nós sabemos que quem se suicida nem sempre quer morrer. Na verdade, não sabe como continuar vivendo na situação em que se encontra. E como tudo depende da intenção, então, diante de Deus, muitos dos nossos irmãos têm abrandado as dores, os sofrimentos, em função dessas circunstâncias. Agora, a severidade, para aqueles que querem sair da vida por uma visão materialista, de que nada há além da morte, como é o caso dos espíritos que se encontram na narrativa do Espírito Caminho do Botelho, aí realmente é diferente. Porque quando nós lemos a obra com atenção, nós percebemos que aquele grupo que chegou ao Hospital Maria de Nazaré, no qual o Camilo se encontrava, era um grupo de materialistas ao extremo, tiraram a vida por essa razão. E Camilo deixa claro, esse é o meu relato. Então nós não podemos aplicar todas as situações daquele livro a todos os casos de suicídio. Por isso que é importante que a gente conheça a obra, porque muita gente deixa de conhecer a maravilha do amor de Deus, a grandiosidade do amor de Deus que se encontra narrado naquelas páginas por conta desses 2 primeiros capítulos. E eu já digo de antemão, vale a pena repensar essa ideia. Também uma informação que é interessante que a gente aqui traga diz respeito à prece. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 664, nós encontramos a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o espírito sente um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o espírito ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, a prece que nós fazemos pelos suicídios, muita gente acha que não é correta, algumas correntes religiosas assim entenderam de orientar. Essa prece, ela não vai mudar os desígnios de Deus no sentido de que não vai atenuar as necessidades de provas que o espírito vai vivenciar. Mas quando nós estamos orando por ele, aquela criatura recebe um alívio imenso. Sente que tem alguém que se interessa por ela, que pede por ela. E também através dessa prece, o espírito pode entrar num processo de arrependimento, num desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então é um auxílio muito grande, porque esse desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças.
Então Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaria se não fizesse o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então esses espíritos, quando recebem a nossa prece, eles sentem o desejo de se melhorar, eles conseguem perceber junto deles os espíritos melhores, amigos que estão ali para socorrer, porque o auxílio nunca falta a nenhum deles, muitas vezes falta a sintonia deles para serem assistidos. E a prece vai ser esse bálsamo. Então aqui nós iniciamos já trazendo 2 momentos para desmistificar essa condição de que todo caso de suicida é visto pela mesma forma, pelo mundo espiritual, e que também a questão da prece pelo suicida, o quanto é importante, para que se a gente tem uma ideia que não se deve rezar por eles, que a gente agora possa mudar esse pensamento. Então diz os nossos espíritos, o nosso irmão Camilo Castelo Branco, que por mais desgraçado e esquecido que seja um ser, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Então, dentro desse pensamento, nós temos que entender que se nós não oramos por eles, mas tem quem ore, tem quem peça por eles. Porque existem sim criaturas, afeições remotas, antigos amigos, que nós não sabemos graças à reencarnação, mas são seres queridos que já nos acompanharam em outras peregrinações e que são tutelares amorosos, até mesmo seus guardiões, que conhecem todos os passos daquela criatura, que ora e vela por eles. Então, nenhuma criatura no mundo é esquecível. Ele terá sempre quem o ame e quem esteja ali vibrando, pedindo a Deus por ele. E se a prece for dirigida a Maria, a súplica, nos diz o Camilo, imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais, por este, distribuídas aos vários postos, institutos de socorro e asilo aos suicidas, mantidos pela legião, indicam aos servidores o momento das atividades em torno do nosso sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio escolhido. Isso quer dizer que existe uma organização imensa no mundo espiritual. Uma prece que é dirigida a Maria de Nazaré, imediatamente essa ordem é direcionada aos seus mensageiros. Um familiar, uma mãe, um filho, seja lá quem for, que ore a Maria pedindo amparo pelo seu ente querido que retornou ao mundo espiritual naquelas condições, imediatamente, chegando a Maria essa prece, ordens são expedidas e os mensageiros, que são distribuídos em vários postos, quer dizer, não existe só o Hospital Maria de Nazaré, existem vários postos, vários institutos de socorro, asilos aos suicidas, todos mantidos pela Legião dos Servos de Maria. E aí, essa ordenação chega até essas regiões, a essas legiões. E aí, o que vem nessa ordenação? Vem indicando para aqueles sofredores, para aqueles servidores, em que momento aquela criatura cometeu aquele ato, qual o nome dele, qual a nacionalidade, que dia ele cometeu, em que local, para que aqueles membros daquela equipe possam se direcionar até a localidade, localizar aquela criatura e levar o socorro. Então, são informações preciosíssimas para todos nós. Nós temos um canal de comunicação maior, que é Maria, a mãe de Jesus, aquela que cuida diretamente dos espíritos suicidas. E aí nós temos em Mateus, capítulo 18, o versículo 12 e 14, Jesus dizendo: que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai que está no céu que pereça um desses pequeninos. Então Jesus aqui está afirmando que deixa todas as ovelhas que já sabem se conduzir, que já estão seguindo sua trajetória, e volta para auxiliar aquela que se extraviou,
aquela que não teve a fortaleza necessária naquele momento de dor, de dificuldade, aquela que se encontra em abandono, vá em busca, porque nenhum desses pequeninos pode se perder à vontade de Deus. Então ninguém está abandonado, ninguém, em situação nenhuma, porque muitas vezes nós ficamos no desespero. E agora, o que vai ser? O que vai acontecer com o meu ente querido? Será que Deus vai virar as costas para ele? Porque muitas religiões se escusam até de rezar por eles, de fazer algum cerimonial por eles, quando Deus, Jesus, Maria de Nazaré estão a postos para auxiliar. E aí nós temos na obra No Mundo Maior o Espírito André Luiz nos dizendo que as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias do céu é a desvaziar as zonas de dores e de sofrimento. É onde existe mais amparo, é onde existe mais assistência. Basta que a gente lembre que Jesus, quando esteve conosco, disse que veio para os doentes, não para os sãos. Então ele não mudou o pensamento, uma vez que se encontra nas zonas celestiais. Ele continua trabalhando em prol daqueles que sofrem, daqueles que estão em situações mais vulneráveis. Então o Espírito Camilo, nessa obra, Memórias de um Suicida, ele nos apresenta a Legião dos Servos de Maria e a Colônia Correcional Maria de Nazaré, que antes ninguém jamais tinha ouvido falar. E aí o Camilo nos traz esse relato e nos diz que é uma colônia destinada ao abrigo e reeducação dos espíritos suicidas. Ou seja, acolhe, trata e reeduca, para que eles possam retomar a trajetória evolutiva, para que eles possam se recompor diante de si mesmos. E essa agremiação pertence à legião chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélica e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Então, todos os nossos entes queridos que retornam à pátria espiritual pelas portas do suicídio, têm essa mãe querida que os ama indistintamente, que os acolhe, que os recebe. E essa legião dos servos de Maria, nessa colônia correcional Maria de Nazaré, realiza um trabalho belíssimo, que esse livro relata, página a página, toda a trajetória deles lá dentro, os tratamentos que são realizados, os acompanhamentos, os estudos, as assistências espirituais que eles recebem no trabalho mediúnico, as visitas que fazem à Terra para serem socorridos nas reuniões de desobsessões, nas reuniões de tratamento espiritual. Então, para mim, o momento maior dessa obra, ela inicia no capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré, que é onde inicia o relato de Camilo sobre o acolhimento que ele recebeu juntamente com o seu grupo. Então, vale a pena passar pelos 2 capítulos ou ignorar os 2 capítulos e começar a partir do Hospital Maria de Nazaré, para a gente ficar analisando dentro daqueles relatos, dentro daquela vivência que é trazido, a organização, o amor de Deus presente naquela instituição, em todos aqueles membros, em todos aqueles tarefeiros, acolhendo, recebendo um a um daqueles irmãos, em situações de dor, de sofrimento, seja qual for, com muito amor. Então, essa colônia correcional Maria de Nazaré, o Espírito Camilo nos diz que ela é constituída por um departamento hospitalar, um manicômio e um isolamento. Porque existem os espíritos que chegam adoecidos, existem os espíritos que chegam enlouquecidos, e existem aqueles espíritos que precisam ir para o isolamento porque têm uma mente muito perversa. Apesar de terem tirado a própria vida, mas são espíritos capazes de levar qualquer criatura ao suicídio. São espíritos que não têm nem condição de partilhar dentro do Hospital Maria de Nazaré com os outros, porque não vai ajudar no reequilíbrio dos outros. Tudo muito estruturado, tudo muito organizado. E aí a gente pensa assim, mas isso é muita fantasia. E por que fantasia?
Se nós aqui na Terra, nós começamos a trilhar esse caminho de organização, e isso aqui é uma cópia mal feita do que existe no mundo espiritual. Então, essa colônia correcional Maria de Nazaré, narrada pelo Camilo, da forma como ele é narrado, que infelizmente nós não vamos ter como trazer a obra aqui, da forma como ela se encontra, e espero que estimule alguém a fazer a leitura, é algo assim grandioso. E ele diz que funciona nessa colônia inúmeros postos e variadas escolas, em que muita gente pratica abnegação e que os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas. Então não existe só suicídio, existem inúmeros irmãos, muitos sacerdotes antigos, muitos irmãos indianos que evoluíram já nas suas ciências, que ali estão, no firme propósito de auxiliar aquelas criaturas a encontrarem o porquê da dor, do sofrimento, por que se levaram, se deixaram levar àquela condição, de que forma eles poderiam ter vencido aquilo. E são estudos, verdadeiras universidades, com tutores, com professores de gabarito grandiosos, espíritos que já evoluíram muito, todos ali imbuídos do propósito de trazer para aqueles espíritos o melhor, tudo que haja de melhor para que eles possam compreender o valor da vida, para que eles possam compreender o valor da oportunidade que Deus lhes deu e que vai dar novamente no futuro próximo, e para que eles possam agora, numa nova vivência, fazer tudo diferente, não mais reincidirem nessa situação. Então, tal como ocorre na obra Nosso Lar, que nós sabemos que André Luiz trouxe um relato de como ele se encontrou no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, depois o Socorro, como que ele trilhou a sua trajetória no Nosso Lar. Essa obra também, o Camilo fala da experiência dele após cometer o suicídio. Só que essa obra, ela foi psicografada antes do livro Nosso Lar, mas ela só foi publicada depois do livro Nosso Lar. Então, a riqueza de conteúdo que ela traz, falando de todo o ambiente, dos objetos que tem lá, de instrumentos que nós não temos nem ideia ainda, muitos deles já estão entre nós, mas muitos ainda assim, longe do alcance do nosso entendimento, que a espiritualidade trabalha com eles, no auxílio aos nossos irmãos. Então, o Camilo narra que ao ser recolhido do vale, juntamente com o seu grupo de amigos, que chegaram no Hospital Maria de Nazaré, eles foram recebidos carinhosamente. Aliás, a assistência já começou do momento em que eles foram retirados do vale. No momento em que estavam sendo transportados, eles já sentiram todo o alívio do ambiente, da forma como foram acolhidos naqueles meios de transporte, aquelas criaturas que estavam ali em torno, com muito carinho, com muito zelo, cuidando. E aí, quando eles adentram o Hospital Maria de Nazaré, e eles percebem a atmosfera do ambiente diferente, a maravilha de que por onde eles estavam adentrando, embora o Camilo tenha tido um pouco de receio quando viu lá a colônia correcional. Interessante que eles vinham de uma zona de tanto sofrimento e temeram esse termo, colônia correcional. Porque é uma colônia que acolhe, mas também instrui, educa e corrige, para que a criatura não venha cometer novamente as mesmas falhas, né? Então ele diz que quando chegaram no Hospital Maria de Nazaré, eles foram carinhosamente recebidos, e aí receberam banho, vestuário hospitalar. Isso fez com que eles se sentissem assim, com a dignidade tão restituída, que eles não conseguiram conter as lágrimas de reconhecimento, de tanta felicidade, de tanto amor daquelas criaturas. E que depois, ele diz que foi servido a cada um deles um delicioso caldo, um reconfortante caldo, e que cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Então, toda a estrutura ali estava montada para levar aquelas criaturas para um outro momento, para eles não mais ficarem presos à ideia do vale, das situações em que eles se encontravam.
Então a estrutura era montada no sentido de que eles fossem amparados, fossem auxiliados, recebidos, cuidados com muito zelo. E naquele momento em que eles recebiam aquele caldo, que tinha um sabor que lhes apetecia, era o sabor da comida que a mãezinha fazia aqui na terra para eles. E enquanto eles faziam a refeição, o Camilo narra que na mente deles o que vinha era justamente o ambiente familiar que eles tiveram na terra. Aquele momento em que a família se reunia na mesa, na hora da ceia, a mãezinha servindo a todos, o pai à cabeceira, muito austero, e ali as lágrimas se misturavam ao alimento. As lembranças muito fortes da infância. Então era um momento em que o espírito retomava as suas origens, o tempo da simplicidade, da ingenuidade, o tempo que eram felizes. Ali já fazia parte do tratamento deles. Toda a estrutura ali era de amor. Aquele amor que eles tiveram na terra e que um dia se perderam. É como se não existisse, como se não sentisse. E aí, continuando, ele diz que, além do mais, quando eles foram conduzidos aos leitos para dormir nos quartos, os hindus se aproximaram cada um dos leitos, aquelas criaturas bondosas que estavam ali vestidos como indianos, e falavam docemente a cada um deles, colocando as mãos sobre as cabeças atormentadas, como aplicar energias balsâmicas para eles se tranquilizarem. Acomodavam todos eles nessas almofadas, obrigando ao repouso, e cobriam paternalmente eles com cobertores, tal como se fossem crianças indefesas. Dá para a gente imaginar essa cena? Quer dizer, aquelas criaturas não receberam, ninguém ali estava cobrando, julgando, comentando qualquer fato daquela natureza, muito ao contrário. Quando eles adentraram a colônia Maria de Nazaré, foi dito para eles: esqueçam tudo que vocês viveram até então. Não comentem os fatos mais. Não falem do que vocês vivenciaram no vale. Não falem do que vocês vivenciaram na terra. Começamos daqui em diante. Então, todo esse aconchego, todo esse amparo daqueles irmãos que estavam ali auxiliando. E o mais belo, Camilo disse que eles murmuravam tão carinhosamente que eles sentiam uma pesada sonolência e vencendo a cada um deles imediatamente. Eles diziam para aquele grupo: necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Imaginemos o conforto que esses espíritos se entregavam confiantes nessa anfitriã que os acolhia. Necessitais de repouso, era só o que eles ouviam. Sois hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Então aqui na terra, quando muitos julgam, quando muitos condenam, quando muitos acham que o suicida não é digno nem de uma prece, nem de uma oração, todo o amor de Deus, todo o carinho de Jesus e de Maria de Nazaré, de toda essa legião que trabalha com Maria, direcionada a esses irmãos, no amparo, no conforto, no restabelecimento deles. E aí Camilo diz que todos são tratados pela direção da colônia com desvelado amor e caridade cristã. E que existem mesmo recomendações especiais provindas de mais alto, de Maria de Nazaré, em que ela diz que deseja ver todas aquelas criaturas integradas nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado Filho e na legião dos trabalhadores devotados da causa magnânima do Mestre e dos Mestres. Então, esses trabalhadores recebem diretamente de Maria de Nazaré recomendações, todos, indistintamente. Eles precisam ser integrados nessas hostes de conversos da doutrina de Jesus. Então, a causa deles é a causa do Mestre.
do mestre dos mestres. Então não existe de maneira nenhuma para nenhum deles uma condenação, um julgamento, nada. Tudo do bom, do melhor. E Maria de Nazaré, no comando de tudo. Exigindo não, direcionando como as coisas deverão acontecer. De que forma esses espíritos precisam ser tratados, precisam ser trabalhados, para que eles possam se recompor. Porque o Camilo diz que muitos dos espíritos suicidas que se recompuseram, que foram auxiliados, estão trabalhando na colônia. São trabalhadores da colônia agora, auxiliando, amparando seus irmãos que chegam ao mundo espiritual tal qual eles chegaram. E não importa a condição moral dessas criaturas, diz Camilo. Arrependido, revoltado, endurecido, seja lá como seja que a criatura chegue, uma vez socorrido, ele vai ser encaminhado para aquele departamento ao local que lhe competir. Como nós já dissemos, ou vai para o hospital, ou para o isolamento, ou para o manicômio. Ou então vai para as torres, que depois que Camilo recebe alta e vai conhecer a instituição, vai conhecer o trabalho da Colônia Maria de Nazaré, ele visita essas torres. E lá ele é informado que nessas torres são abrigados aqueles espíritos que não tem como conviver de maneira nenhuma com os doentes que estão nem no hospital, nem no isolamento, nem no manicômio. Muitas vezes são obsessores terríveis, que já causaram muitos e muitos casos de suicídio, que realmente fazem aquilo por perversidade e que, uma vez encontrados pela misericórdia divina e trazidos para aquela situação, eles ficam nessas torres, recebendo toda a assistência, todo o direcionamento, para que venham também a integrar essas hostes do nosso Mestre Jesus, segundo a determinação de Maria de Nazaré. Assim sendo, além dos trabalhos que desempenham e também faz parte da instrução que lhes é devida, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo. Habilitam-se na moral do Cristo de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que torne a reencarnação para os testemunhos decisivos. Quando a gente lê a obra, a gente fica encantada com os estudos que esses espíritos realizam, com os espíritos que estão ali, os instrutores que estão encarregados dessas instruções, que são espíritos de uma elevação grandiosa. Um espírito que nós vamos já falar sobre ele, que já conviveu com Jesus, e que nesses estudos em que eles estão ali recebendo essas noções do amor, da justiça, do dever e do bem, esse espírito traz para aqueles irmãos verdadeiros quadros da vivência do Cristo, da passagem dele aqui na terra, da sua pregação do Evangelho, como se eles estivessem ali no ambiente com Cristo. Instruções, orientações, visitas aos ambientes de dor, de hospital, de sofrimento. Em visita à terra, eles visitam lares, hospitais, locais onde estão acontecendo essas condições de possíveis suicidas, para eles perceberem toda a situação que envolve o suicídio, que eles passaram, mas na época não se deram conta. Então agora, como estudo, eles estão tendo toda essa orientação, de forma que eles vão se fortalecendo, de forma que eles vão agora se melhorando, se transformando, entendendo quanto de oportunidade eles tiveram e quanto que eles deixaram passar de auxílio, de amparo naqueles momentos. E tem também nessa obra algo maravilhoso que fala do momento do Ângelus. Aqui na Terra, nós sabemos que esse momento, eu não sei se por intuição, mas algumas religiões, principalmente a Igreja Católica, coloca como sendo às 18 horas o momento do Ângelus, que lá na Colônia Maria de Nazaré, esse momento do Ângelus é colocado como sendo a unção religiosa de consolo e esperança dos desafortunados. Então Camilo diz que nesse horário, que por sinal é um horário que muitos de nós aqui estamos utilizando em correntes de oração, principalmente desse Setembro Amarelo, mas que não deveria ser só do Setembro Amarelo,
é o momento em que a direção geral da Colônia Maria de Nazaré se reúne para render graças a Deus pelos favores concedidos a todas aquelas criaturas que foram abrigadas naquele reduto. E bendizem também a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de Maria, sua mãe amorável e piedosa. Então é um momento de agradecimento, é o momento em que aqueles espíritos se reúnem para agradecer a Deus, porque é muita solicitude, é muito amor de Deus para todas aquelas criaturas, incansavelmente. E aí Camilo diz que nesse momento é como se as melodias que são liberadas ali naquele tempo se ampliassem para os recantos mais distantes dessa habitação. E são os ecos das vibrações dos varãos, diretores maiores da colônia, em comunhão com os planos superiores. Então, quando eles se reúnem naquele momento de prece, de vibração, essa vibração se expande e vai para aqueles postos, para aqueles lugares de acolhimento que estão ali distante da colônia. Todos recebem daquela vibração que é naquele momento uma comunhão com os planos superiores. E aí Camilo diz que todos os que se encontravam ali eram estimulados a orar e a perseverar em rogativas de pedidos a Deus, pedidos a Maria, daquilo que lhes era necessário, com bom ânimo, com coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau de nossas vibrações, a fim de que repercutisse harmoniosamente nossos pedidos. Então, que eles elevassem bem as vibrações, pedissem com sabedoria, com amor, que com certeza todas aquelas rogativas que eles tivessem, chegaria à amorosa caridade da Dulcíssima Guardiã da Legião Maria de Nazaré. E eram aconselhados a orar em conjunto, reunindo a outros pensamentos, a fim de que as forças ali inexperientes se revigorassem e avantajassem ao calor dos demais. Então, aqueles membros da instituição se reuniam com aqueles espíritos para orar com eles, para vibrar com eles, para fortalecer o pensamento deles, para que os seus pedidos chegassem até Maria de Nazaré. E nós temos nessa obra um relato belíssimo de uma assistência maior de Maria de Nazaré a um espírito que, necessitado demais, um dos espíritos que mais teve dificuldade de se adaptar à assistência desse grupo de Camilo, e ele chega no mundo espiritual e quando ele retorna por total rebeldia para visitar a família, ele se depara com um quadro de muita tristeza que ele deixou, de muito desequilíbrio, de muita desorganização familiar, e ele entra num desespero muito grande, e aí nesse momento ele é orientado a fazer essas preces, e a equipe o auxilia. E dentro desse entendimento, depois que ele adquire esse entendimento, ele consegue de Maria de Nazaré o auxílio que ele pede para a sua família. É belíssimo, vale a pena ler. Eu não vou comentar para que vocês tenham a curiosidade de ver, de ler a respeito dessa situação. Então, eles eram constantemente solicitados à prece. E aí o irmão dizia: vamos orar, meus irmãos. Antes de qualquer cometimento que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo através das forças mentais do nosso espírito, homenageando com os nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. Então, a orientação que serve para nós aqui também. Nós precisamos, quando formos nos dirigir a Deus, elevar os nossos pensamentos, para que a gente possa realmente nos apresentar diante de Deus com a mente elevada, com o nosso espírito elevado, homenageando, respeitoso, e aí sim pedir a solicitude de suas bênçãos divinas. Mas ninguém era obrigado a orar, Camilo diz. Falo-íamos se o quiséssemos, mas em Cidade Esperança jamais tivemos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno Mestre ou à sua Mãe Boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. Então ninguém era obrigado a orar, de jeito nenhum. Mas ninguém ali
se recusava, porque era tanto amor de Deus, de Maria que recebiam, que essas criaturas oravam por entre lágrimas sinceras de gratidão, agradecendo a Deus o amparo recebido. E o Jerônimo de Araújo, um comerciante português, esse que eu falei, que visitou a família, que recebeu de Maria essa concessão, ele diz que foi tão grande o tormento, quando a gente lê a obra, a gente percebe que ele passou, que ele diz: a prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. A prece continuada, humilde, corrigiu a anomalia e pouco a pouco recobrei a lucidez do senso. Então isso aqui é um testemunho de um espírito que chegou ao mundo espiritual numa condição terrível, que vivenciou um drama absurdo e que encontrou na prece esse manancial que, como ele diz, foi como ele corrigiu a anomalia dele, coitado, de reunir os pensamentos, de cessar o desespero, de buscar um bom raciocínio, de ter lucidez, porque ele não conseguia, de maneira nenhuma, atender às solicitações de estudo, de orientação, de nada, tão perturbado ele estava. E a partir da prece, ele consegue se harmonizar, se equilibrar. Então Camilo fala, nessa narrativa, de uma situação interessante. É de um aparelho que ele diz que existe lá, que é estruturado de substâncias eletromagnéticas, que estampava em região espelhenta qualquer imagem e som que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Olha, isso aqui foi, acho que 1950, eu não lembro bem a data do livro, mas assim, mais de 70 anos atrás, né? A gente nem pensava em ter uma televisão. E lá o Camilo vem falar de um aparelho onde eles conseguiam ver imagem e som. Esse aparelho estava lá no quarto deles. Quem assistiu o filme Nosso Lar viu que em determinado momento alguém fazia uma prece e de repente aquele aparelho se espelhava, se iluminava, e a pessoa que estava no mundo espiritual ouvia a prece e via quem estava fazendo. Então o Camilo diz que eles tinham a permissão de visualizar as visitas que chegavam até eles no momento de prece. Qualquer prece que chegasse, que fosse de entes queridos ou de simpatizantes, desde que fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, porque eles não ouviam nada que fosse denegrindo a personalidade deles ou julgando, não. Mas eles tinham permissão para se cientificar dessas visitas mentais de preces. Então, quando alguém elevava o pensamento, pedia uma prece, direcionava pedindo auxílio para um daqueles irmãos, imediatamente aquele aparelho se iluminava e eles ouviam a prece e viam as pessoas que estavam endereçando essa prece. Mas ele diz que o que mais surpreendia ele é que pessoas assim desconhecidas, pessoas porque eles não tinham afeição, frequentemente surgiam ali no aparelho fazendo preces, mas dificilmente, raramente, eles visualizavam entes queridos, os familiares. Pouquíssimos. Por que isso? Talvez por essa orientação religiosa que diz que não se deve orar pelos suicidas, talvez por mágoas, por tristeza, seja lá pelo que for. Mas esses espíritos, eles se sentiam muito entristecidos, porque eles queriam sim que chegasse até eles as vibrações dos seus familiares. E isso nós estamos aqui trazendo ao conhecimento para que cada um desses irmãos tenha noção da importância da sua prece pelo seu familiar, que aguarda de cada um. Então vejamos, dentro dessa nossa conversa aqui, nós vamos agora falar
de uma criatura belíssima que Camilo conheceu, que se chama Aníbal de Silas. E esse jovem que Camilo conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré. Diz Camilo que ele participava das pregações junto com Jesus lá na Judéia e que foi uma daquelas crianças que estavam presentes no grupo quando Jesus acolheu aquelas crianças, sentou o Aníbal no colo e os apóstolos chegaram querendo dispersar as crianças. E Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então Aníbal de Silas era essa criança e acompanhou Jesus por muito tempo, ouvindo o seu evangelho, seguindo as suas pregações. Então Aníbal trabalha na colônia, é um dos instrutores dos espíritos, e aí ele conta que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Quer dizer, um espírito que se doava tanto dentro da colônia, que auxiliava tanto aos irmãos suicidas, que ele recebeu de Jesus diretamente uma graça concedida. Era uma mensagem que dizia: vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas, os que mais destituídos de luz e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. Então esse Espírito grandioso recebeu do Cristo essa orientação, para que ele, que tanto ouviu de Jesus, que tanto conheceu da sua mensagem, se colocasse ali a serviço de Maria, a sua mãe, a quem Jesus tinha entregue o direcionamento do amparo dos nossos irmãos suicidas, que ele auxiliasse e que, através das lições que ele, acompanhando Cristo, ouviu, aprendeu, ele também passasse para essas criaturas. Ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. E diz mais: ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso que lhes falta. Então Jesus claramente dizendo para todos nós que o seu evangelho é a medicação precisa para todos nós, os filhos de Deus, não só para os nossos irmãos suicidas. Não precisamos chegar lá para ter acesso a esse evangelho. Já podemos daqui buscar esses ensinamentos. Da mesma forma que o Aníbal vai levar esses ensinamentos para aquelas criaturas, como nós temos capítulos e capítulos de momentos em que ele conversa com aqueles espíritos, em que ele traz Jesus através de um processo que é trabalhado na colônia, aonde, através do seu pensamento, ele projeta todas as imagens que ele viveu com Cristo, para que aqueles espíritos que ali estão acompanhem, vejam como se estivessem presentes naquele momento. Camilo diz que chegou a conhecer Jesus que ele nunca tinha conhecido. Conheceu Jesus nas narrativas de Aníbal, esteve com ele naquele momento e sentiu o mestre na sua vida a partir daquele momento. Então Aníbal de Silas está ali nessa condição de auxiliar.
E as aulas que ele dá são aulas belíssimas, que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre esses ensinamentos. E o irmão Clemente, que é um dos que acompanham o grupo, conversando com Camilo, diz para ele: seremos por vós responsáveis enquanto durar a vossa existência planetária, essa existência anormal que criaste fora da programação estatuída pela divina providência. Assistiremos vossos momentos difíceis, enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações. E somente encerraremos tão vasta e espinhosa missão, quando cessada a vossa expiação reparadora do ato do suicídio. Então, Clemente aqui diz para Camilo que a Colônia Maria de Nazaré vai acompanhar esses espíritos, toda a trajetória deles, em que eles vão necessitar retornar por situações causadas através do suicídio, muitas vezes com deformidades, com situações de dores, de sofrimento, porque infelizmente se impuseram a isso, né? Não é a determinação divina por castigo, foi aquilo que a criatura impôs para si quando buscou desestruturar aquele dom que Deus lhe deu de vida, daquele corpo, daquela ferramenta. Então ele diz: nós vamos estar presentes com vocês nessa existência anormal que vocês criaram fora da programação que foi estatuída pela divina providência. Porque não estava na programação divina que vocês viriam passar por esses momentos difíceis. Mas vocês criaram essa programação. Então nós vamos acompanhar vocês. Vocês vão reencarnar com dificuldades, nós estaremos lá junto com vocês. Retornarão à pátria espiritual, estaremos com vocês. Precisam voltar novamente na encarnação, estaremos. Só vamos encerrar essa programação quando for cessada essa expiação reparadora do ato do suicídio. Ou seja, quando esses espíritos receberem de Deus, uma vez realizado o aprendizado necessário, um corpo tão perfeito quanto aqueles que eles destruíram. Então, os suicidas, eles são pupilos de Maria de Nazaré a partir do momento em que adentram a colônia correcional Maria de Nazaré. E só deixam de ser pupilos quando chegam a essa condição de receberem esse corpo perfeito. Enquanto eles precisarem passar por provações e por dificuldades, esses espíritos estarão sendo assistidos pela equipe de espíritos que trabalham para Maria de Nazaré. Esses espíritos estarão tendo todo acompanhamento, serão levados durante o sono para o Hospital Maria de Nazaré, e assim vai. A própria Ivone Pereira diz: eu sou pupila da Colônia Maria de Nazaré. E tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou voltar para lá, porque eu ainda não cumpri minha trajetória. E depois ela volta no livro Vossos Jovens Profetizarão, falando que está trabalhando na Colônia Maria de Nazaré, cuidando dos suicidas. Então o irmão Clemente diz: é assim que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transviada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou: para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com ele, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, esse é o propósito da equipe Maria de Nazaré. Ali, como Jesus, nenhuma daquelas que foram confiadas se perderá. Eles estarão ali, acompanhando, auxiliando. E finalizando aqui a nossa fala, eu trouxe aqui uma mensagem que interessante. Eu estava terminando de fazer aqui o meu entendimento da nossa conversa de hoje, e uma amiga me mandou, a Sônia Odotto, lá de Sacramento, Minas Gerais, um livretozinho sobre Ivone do Amaral Pereira, algumas mensagens, e eu escolhi essa mensagem aqui, recebida em 12 de setembro de 2019, pelo médium Alexandre Pereira, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, para a gente finalizar a nossa fala. E a mensagem que Ivone enviou através desse médium é a seguinte: é o Espiritismo um dos veículos para que o indivíduo conheça a vida em plenitude. É um caminho que mostra que há um passado e que o futuro vai além das fronteiras do túmulo. Aqueles que abraçaram o Espiritismo
divisam não só soluções imediatas e precárias, mas trazem as definitivas perspectivas de ajustes que sossegarão seu estado de ser e restaurarão o equilíbrio que foi perdido pelas vicissitudes encontradas na Terra. Se aplicarmos o conteúdo da terceira revelação a traduzir as necessidades da existência atual dos homens, dos tormentos pela falta de afetividade, pelo isolamento tecnológico ou pelas fantasias que comprometem o aspecto moral do mundo, inventada nas telas e nos aparelhos de atuação midiática, poderemos seguir na construção de novas alternativas para que a vida não seja colocada no primeiro lugar de importância e zelo. Para que a vida seja colocada no primeiro lugar de importância e zelo. Assim fazendo, não consideraremos mais o imperativo de lutar pela vida, pois todos os comportamentos serão voltados para a ideia de que ela, a vida, é um supremo dom de Deus. Não há como adiar o trabalho que todos temos para fazer. O combate massivo em favor da exaltação do viver como deve ser. Não há tempo. Não podemos falar em novos procedimentos ou rever meios de ação. Já temos tudo o que precisamos. Leve a esperança aos corações humanos, pois Deus conta com os trabalhadores da última hora. Que sejamos os que encerram a vinha e entreguemos ao Senhor todos os que nos foram dados em confiança. Rendamos culto à vida. O melhor é viver. Então, com essa mensagem, nós encerramos aqui a nossa fala de hoje, agradecidos ao Grupo Ângelo Francisco pela oportunidade de trabalho, a todos os que nos acompanham nesse momento, e aqui dizendo que para quem tem dificuldade de ler a obra, que acha muito pesada, nós realizamos um trabalho há um tempo atrás e está disponível no YouTube, no meu canal Dora Rodrigues Espírita. São 20 vídeos que nós fizemos uma narrativa, capítulo a capítulo, do livro Memórias de um Suicida, mas não aquela narrativa já conhecida. Nós trouxemos alguns pontos, como nós estamos colocando aqui sobre a colônia correcional Maria de Nazaré, alguns pontos mais importantes dessa narrativa. Então, quem quiser acessar, para ir tendo um conhecimento, se preparando para depois fazer a leitura da obra, está à disposição no YouTube, no canal Dora Rodrigues Espírita. Então, nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por nos permitir estarmos trabalhando nessa seara divina, nesse momento em que muitas mentes se reúnem em torno dessa questão tão afligente para o nosso planeta, para todos nós, os seres humanos. E peçamos a Deus amparo, assistência, proteção, para seguirmos adiante. Que tenhamos a certeza de que cada fala, cada auxílio, cada ouvido, cada entendimento que tivermos dessa questão será muito importante para que possamos levar adiante a informação, auxiliar, amparar a quem quer que se chegue a nós, buscando essa orientação que a doutrina espírita nos fornece como consolo e como esclarecimento. Então, agradecidos a Deus, à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus e a Maria de Nazaré, a nossa querida mãe, que cuida dos nossos irmãos, nós encerramos o nosso momento de reflexão, dando graças a Deus e que as suas bênçãos se derramem por todo o planeta. A bênção de todos os irmãos que trabalham por esta causa envolva a todos aqueles que se encontram nesse momento entristecidos, deprimidos, que estejam em situações de risco, de pensamento desorganizado. Que a luz divina os alcance, fortaleça, ampare e reerga-os para a vida. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, encerramos o nosso trabalho desta noite. Muita paz a todos, muito obrigado, uma boa noite. E que Deus permaneça com todos nós, agora e sempre. Muito obrigada.